Bem-vindos mais uma vez ao canal Ask Lecter. Eu estou tratando agora de uma nova playlist chamada Eletrônica Embarcada e neste primeiro vídeo desta playlist nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é eletrônica embarcada. Se você é novo, nova no canal, faça como o Lucas Valério, Fernando Alves Cunha, Midian, o Carlos Alberto Martellini, o Paulo Roberto. Inscreva-se. Você vai receber vídeos geralmente específicos sobre cada playlist. Então vamos lá? Bom, a palavra o termo sistema eletrônico embarcado, ele deriva do inglês que é Embedded Electronic System. Cuidado, embedded, se a gente for traduzir ao pé da letra, ele vai significar embutido. Está errado, Lecter? Não, não está errado. São sinônimos. Em alguns países lusófonos, você vai poder encontrar aí sistema eletrônico embutido, mas em geral aqui no Brasil, sistema eletrônico embarcado ou eletrônica embarcada. O que ele é? Esse tipo de sistema ele vai ter como base um microprocessador, mas ele vai diferenciar de um computador, porque o computador vai ter um uso genérico, você vai poder fazer várias coisas no computador. E, via de regra, em geral, o sistema eletrônico embarcado, cada sistema, você pode ter vários sistemas no mesmo local, por exemplo, no mesmo veículo, mas cada sistema embarcado vai ser responsável por uma tarefa em geral. Então, esse software, como cada sistema eletrônico embarcado vai poder fazer uma tarefa em geral, a gente chama de software dedicado, né? Vou explanar um pouco mais sobre o que eu falei aqui nessa parte. Então, eu acabei repetindo a frase. Esse software você vai encontrar com mais facilidade quando a gente está falando de sistema embarcado, de eletrônica embarcada, o nome de firmware. Tá? Firmware. Bom, existe outra forma, Lecter? Sim, você pode ter hardware programável, que aí a gente chama de ASICs. Application Specific Integrated Circuits. E além disso, Lecter, depois, aqui a gente está falando de circuitos, depois disso você tem o SoC, System on a Chip. Todo o sisteminha embarcado ele já vem só dentro de um chip. Então pode acontecer de uma prova, uma coisa mais específica, tentarem te pegar, mas ambos aí são sistemas embarcados, tá? Então aqui você vai ter um circuito, tá? E aqui toda a tecnologia vai estar em um chip só, tá bom? Bom, tem restrição ao sistema embarcado? Gente, tem várias. Primeiro, você pode pensar em tamanho, em peso, em consumo, o custo tem que ser reduzido. Não adianta você criar um sistema embarcado que o custo dele é muito caro. Tá? Ele vai fazer geralmente parte eu dei o exemplo do carro, né? Então vou continuar com o carro. Ele vai fazer parte do carro, ele não pode ser mais caro que o carro, ele não pode inviabilizar a venda do carro, ou deixar o carro muito caro. E importantíssimo, ele tem que ter segurança e confiabilidade. Também o baixo custo de energia. Mas aqui eu dei o exemplo do airbag. O airbag é um sistema embarcado, tá? Ele é específico, a gente já viu que uma das características do sistema embarcado é ter uma especificidade e ele tem que ser seguro e confiável. Você não pode estar pensando assim, será que vai funcionar? Será que não vai funcionar? Nesse vídeo ainda vou discutir um pouquinho sobre isso também. Tá? Uma coisa, eles permitem pouca ou nenhuma alteração de suas funcionalidades após concluído. Então, às vezes, dependendo do sistema embarcado, você não consegue ficar fazendo upgrade ali no programa dele. Geralmente você tem que trocar, né, ou desenvolver um superior a ele. Nas questões que virão, nas provas, vocês podem cair na questão de tecnologia. Às vezes eles falam que tem que ter uma tecnologia de ponta. E nem sempre, porque ele demora 4, 5 anos para ser desenvolvido, e quando ele é implementado, a tecnologia já ultrapassou. Tá? Vamos lá? Já finalizando. Como eu disse, eles permitem pouco ou nenhuma alteração de suas funcionalidades após concluído. Então, existe uma coisa dentro dele que você tem que ter, que é
mecanismo de recuperação automático. A gente chama isso de Watchdog Timer. Para que serve? Ele fica testando de tempos em tempos se aquele sistema embarcado está funcionando, está operando corretamente. O exemplo é controle de tração de carro. Ele testa. Caso, como a gente não consegue dar um upgrade, não consegue geralmente atualizar, caso ele dê problema, o que esse Watchdog Timer faz? Ele vai reiniciar o sistema. Tá? Reinicia. Passou um tempo, ele testa, deu problema, reinicia. E se continuar assim, Lecter, ele reiniciou, mas continua dando problema, aí você vê as montadoras fazendo o recall. Tá? O que é o recall? Via de regra, eles chamam os consumidores, aí eu continuo falando de veículo, né? Chama o consumidor e ele troca a peça toda. Provavelmente ele já vai colocar uma atualizada. A questão do airbag que eu citei lá atrás é assim que faz. Ele não repara o airbag, ele troca inteiro. Bom, o canal ele é constituído por playlists separadas, né, com tópicos específicos. Você tem eletrônica aplicada, digital, lógica, organização de computadores e assim vai. E esse texto, essa ideia que eu tive aqui, ele está bem generalizado. Se você quiser se aprofundar mais, procure o texto do Dr. Carlos Eduardo Pugnasca. Um abraço de Lecter, até o próximo vídeo. No próximo eu vou tentar falar do primeiro sistema embarcado. Um abraço, pessoal.